Começa agora mais um programa Escola Bíblica, diretamente aqui da TV ADNP. Estamos já na reta final com a lição de número 9. Estaremos já estudando no próximo domingo agora, dia 1º de junho. Olha só, estamos concluindo mais um trimestre, mais uma revista que está se enfindando, né? E tem assunto novo vindo por aí, né, lições bíblicas aí editadas pela CPAD, né? Fique aí no aguardo, né? Então queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, né? Todos os nossos queridos amigos, nossos irmãos em Cristo, aqueles que sempre têm estado presentes acompanhando o nosso programa Escola Bíblica aqui na TV ADNP. O textual desta lição de hoje está registrado no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10 e o versículo de número 11, um versículo muito conhecido, vamos estar lendo? Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, né? Esse é um versículo que sabemos, né, muitas vezes até de cota, memorizado nas nossas mentes, né? E queremos então estar transcorrendo, fazendo uma síntese desta aula de hoje, né, trazendo aqui um subsídio para você que estará então preparando sua aula para o próximo domingo. Quero dizer que de todos os dons ministeriais, né, que estamos estudando, o ministério de pastor talvez seja, né, o mais difícil de ser então exercitado, de ser colocado então em prática, né? Então nós estaremos falando sobre isso, né? Então quando uma pessoa é chamada por Deus, é vocacionada pelo Senhor para exercer esse ministério pastoral, ele recebe então uma responsabilidade, né? E ao mesmo tempo é um desafio e é um trabalho, né, que vai muito além da nossa capacidade física, emocional ou intelectual que poderíamos então estar realizando a obra do Senhor, né? Então, através da nossa capacidade física, emocional ou intelectual, nós não conseguiríamos desempenhar esse ministério da qual o Senhor tem nos vocacionado. O pastor, então, ele é chamado para cumprir uma missão muito além das suas forças, muito além do seu intelecto, muito além até mesmo da sua influência, né? Então, o pastor, ele terá que lidar ou terá que tratar, né, com pessoas de todos os tipos de temperamento, com todos os tipos de formação, né, e mais ainda história, né? Cada um vem com a história, né? Cada um tem uma formação e o pastor cabe a ele administrar e saber, né, cuidar de cada uma dessas pessoas. E acima de tudo, terá que cuidar e também liderar de forma, né, que essas pessoas, de forma que essas ovelhas venham alcançar a salvação. Esse é a sua missão, esse é o seu objetivo, né? Então, de forma que todos venham alcançar a salvação em Cristo Jesus. Então nós podemos ver que além, né, dele pregar, ensinar, discipular, visitar, administrar, aconselhar e estar presente em todas as atividades, né, e circunstâncias diversas, o pastor terá que se preparar em oração, consagração, meditação e estudo da palavra de Deus. Então nós observamos que o pastor, ele, além dele tirar tempo, né, para os outros, né, ele tem que ter tempo também para si mesmo. Então podemos ressaltar aqui que o ministério de pastor é um dos dons mais relevantes para a igreja cristã.
Por quê? Vejamos. Primeiro, porque o pastor é quem conduz o rebanho de Deus, né? E segundo a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, é o mais importante, ou mais relevante, vamos colocar o mais relevante, né, para a igreja cristã, porque primeiramente é ele, né, é essa pessoa vocacionada por Deus que vai conduzir o rebanho, né, de Deus e segundo a vontade do Senhor. Segundo, né, porque o pastor é o responsável por alimentar então este rebanho, alimentar essas ovelhas para que estas então cresçam de forma sadia e também de forma forte, né? Terceiro, né, porque o pastor é aquele, né, que foi chamado por Deus para assistir ao rebanho em todas as suas tribulações, né? Então tá aí, né, que o ministério de pastor, né, seja um dos mais relevantes para a igreja cristã. Então, por meio desta aula, né, queremos então aprender com o exemplo de Jesus, né, que é o sumo pastor. Nós também não poderíamos deixar de observar as características de um verdadeiro pastor e, acima de tudo, devemos também nos conscientizar da missão do ministério pastoral. Então aqui nós temos um objetivo para alcançarmos. Então vamos caminhar? Primeiro, Jesus, o sumo pastor, né? E o primeiro subtópico dentro desse capítulo vem falando que Jesus é o supremo pastor. Quando abrimos a Bíblia Sagrada, no livro de Ezequiel, no capítulo 34 e versículo 31, nós observamos que somos chamados ovelhas de Deus. O versículo diz da seguinte forma: vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, né? Porém, eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Então entendemos que por meio desse versículo, né, somos, né, chamados de ovelhas de Deus. Então a Bíblia, ela afirma que Jesus é o bom, é o grande e o sumo pastor. Quando olhamos para o dicionário Aurélio, né, Aurélio ele traduz sumo por supremo, né, máximo. Isso quer dizer sumo. Então, ou seja, não há um pastor que possa ser comparado com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, só Ele, então Jesus, que é o sumo pastor. Jesus é o supremo pastor das ovelhas, é o supremo pastor em todos os aspectos, né? Então podemos então fundamentar essa nossa afirmativa em pelo menos umas 6 apontamentos que podemos fazer agora. Então Jesus é o supremo pastor em todos os aspectos. Por quê? Primeiro, porque ele triunfou sobre a morte e está vivo à destra de Deus, né? Segundo, porque ele é o pastor e bispo de nossas almas. Terceiro, porque ele conhece, né, as ovelhas pelo nome. Olha só que maravilha, que bênção, né? Jesus conhece cada ovelha individualmente pelo seu nome. Quarto, porque ele guia suas ovelhas e as protege do mal. Quinto, porque ninguém, olha só, ninguém poderá arrebatar nenhuma de suas ovelhas da sua mão onipotente, né? E em sexto lugar, porque ele vive para interceder por suas ovelhas. Então, nesse aspecto, Jesus
né, nesses aspectos, Jesus é o supremo pastor, né, em todos os aspectos, em todos, né. Bom, o segundo subtópico vem tratando que Jesus conhece as suas ovelhas, né? Então, a palavra traduzida por conhecer aqui, né, dentro desse contexto, né, significa então ter uma íntima relação constituída na experiência, né? Não é simplesmente conhecer de vista, né, como nós costumamos dizer, né? Ah, conhece fulano? Conheço, né? Meu vizinho sempre passa pela rua, mas nunca conversou, nunca dialogou, né? Nesse sentido aqui, que Jesus conhece as suas ovelhas, então esse conhecer, ele significa, né, ter uma íntima relação constituída na experiência. Veja só, Cristo diz, conheço as minhas ovelhas, né? Então Jesus não apenas conhece, né, não apenas sabe, né, o nome das ovelhas, mas relaciona com todas elas. Então há um relacionamento, né? Jesus, por sua vez, ele anseia ter intimidade com as suas ovelhas e, para tanto, ele a chama de amigas, né? Amigos, né? Jesus ainda, a sua ansiedade por ter então uma intimidade grande com elas é tamanha que ele passa agora a chamá-las de amigas, né? Jesus, portanto, conhece, né, perfeitamente as suas carências. Jesus conhece perfeitamente, né, as suas fraquezas, mas Jesus também conhece perfeitamente as suas virtudes. E Jesus também conhece, né, perfeitamente o seu potencial, né? Então Jesus conhece as suas ovelhas. Aqui no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, Jesus deixa claro que há entre a ovelha, né, e o pastor, né, um vínculo, né, pessoal que os mantém unidos em todos os momentos. Olha só que experiência gloriosa, né? Bom, o terceiro subtópico desta lição vem falando, né, sobre a respeito de Jesus dar a sua vida, né, pelas ovelhas. Jesus dá a vida pelas ovelhas. Então o pastor, né, olha só que frase que ela é importante, né? O pastor deve dedicar a sua vida em prol de suas ovelhas. Para isto ele foi chamado, né? Então, para tanto, nós podemos observar, né, o exemplo de Jesus, né? Jesus, ele deu sua vida a fim de que fôssemos salvos, a fim de que pudéssemos então ganharmos a salvação. Então Jesus, ele deixa-nos o exemplo de entrega voluntária, sem exigir nada em troca, né? Então esse é um exemplo que deve ser seguido por todos os líderes espirituais, né? Então, quando olhamos para a figura, né, do pastor, ou seja, o bom pastor, não vem para ferir as ovelhas, não vem para explorar as ovelhas, não vem para arrancar a lã e comer a carne das ovelhas, né? Mas ele veio, né, para dar a sua vida pelas ovelhas. Então, quando olhamos para as Escrituras Sagradas, Jeremias, por sua vez, né, alerta aqueles pastores que apacentam a si mesmo, né? E quando, né, alguém se entrega ao ministério, o pastor, então ele deixa tudo, né, em prol de ganhar vidas para Deus. Assim entendemos.
O segundo capítulo dessa lição de hoje vem tratando sobre as características do verdadeiro pastor, né? Quando olhamos então para as cartas ou as epístolas chamadas de pastorais, né? Então a primeira carta e a segunda carta de Paulo a Timóteo, né? E também a carta a Tito. Então essas três cartas ou essas três epístolas são denominadas de epístolas pastorais. Então essas cartas elas fornecem, né, uma lista de qualificações de um ministro, né? Então quando alguém aspira então ao episcopato, como diz Paulo, né, o ministério, né, sempre olha para essas características, né, coloca que elas estejam então em evidência. Mas para tanto nós não queremos fugir, né, do roteiro desta lição, queremos ater-nos então aos três subtópicos deixados aqui, né, pelo escritor desta revista. Primeiro, um caráter íntegro, né, a primeira então característica de um verdadeiro pastor. Foi colocado aqui, né, dentro desse currículo, então, um caráter íntegro. Então, podemos dizer que o caráter, né, de um pastor define o seu ministério, né? Então, olhamos e observamos que ele é, então, importante na vida de um ministro, né? Então, o caráter de um pastor define o seu ministério. Isso significa que um pastor cujo caráter é íntegro, veja só, produzirá então um ministério limpo, cheio de graça e de verdade, um ministério sem nebulosidade. Então quer dizer, um ministério transparente. Então isso faz parte do caráter. Então tendo, né, um caráter íntegro, produzirá, né, um ministério também abençoado. Então, o caráter íntegro de quem aspira a ser pastor é mais importante do que personalidade influente, olha só, dotes de pregação, capacidade administrativa ou graus acadêmicos, né? Então, o caráter íntegro, ele fala mais alto, né? O enfoque das qualificações ministeriais concentra-se no comportamento daquele que persevera, né, na sabedoria divina, nas decisões acertadas e na santidade devida. Vejam só, os que aspiram então ao pastorado, a ser pastor, sejam primeiramente então provados quanto à sua trajetória espiritual. É isso que nos recomenda então os ensinos paulinos. O caráter então do pastor deve demonstrar o ensino de Cristo, né, registrado então no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 25 e o versículo 21. E nós podemos dizer que ser fiel então no pouco, então será conduzido à posição de governar sobre muitos, né? Então é importante manter-se fiel. O segundo subtópico deste segundo capítulo vem tratando a respeito do exemplo para os fiéis e infiéis, né? Então o desafio é ser modelo, né? Modelo para os fiéis. Isso é um desafio. Esse deve ser, então, o objetivo de todos aqueles que procuram agradar a Deus, né? Então, não basta, né, ter, né, um desejo, né, um objetivo, né, qualquer. Nós temos, então, né, ter esse objetivo, né, de ser modelo.
Então, todos aqueles que procuram agradar a Deus devem ter isso em mente. Exemplo para os fiéis e os infiéis é, primeiro, ter sua vida cristã e perseverança na fé de imitação por toda a congregação. Então, aqueles que estão caminhando lado a lado conosco, posso olhar para a minha vida e desejar, né, ter a comunhão que eu tenho com Deus. E que eu possa olhar para Ele e desejar também ter a comunhão que Ele tenha com Deus. Então, isso é recíproco, né? Então, precisamos, né, ser exemplo para os fiéis. Os ministros, então, devem manifestar o mais digno exemplo de perseverança, então, dentro da piedade, da fidelidade, na pureza em face à tentação, lealdade e amor a Cristo e ao seu Evangelho, né? O povo de Deus, então, deve aprender a ética cristã e a verdadeira piedade, não somente pela palavra de Deus, mas também pelo exemplo dos pastores que vivem conforme os padrões da palavra de Jesus Cristo. Glória a Jesus, né? Então, o pastor deve ser alguém cuja fidelidade a Cristo deve ser tomada como exemplo e padrão. Então, veja só o tamanho da grande responsabilidade. Em terceiro lugar, nós temos então exemplo para a família. Em relação ao exemplo da família, então espera-se de um líder que este governe bem então a sua própria casa. Uma das recomendações que Paulo deixa, né, dentro da epístola endereçada a Timóteo. Governar, então, por sua vez, envolve administrar, superintender, ser um protetor ou guardião. Então, governar ainda dá uma ideia de cuidar, dar atenção a tudo que está ligado ao seu lar, né? Conhece-se o bom líder, né, da igreja em sua própria casa. Então, a casa, ela é o referencial, né? A casa é o referencial. O termo governar exige, então, um exercício efetivo de autoridade sustentado por um caráter de integridade e compaixão sensível, né? O uso da palavra no versículo 5, né, com o verbo cuidar, define a qualidade de liderança como mais relacionada a demonstrar misericórdia do que oferecer ultimatos. Bom, então nós observamos, né, que há uma grande responsabilidade. Primeiro, né, em relação à sua integridade, né, tem que ser ter um caráter íntegro, tem que ser exemplo daqueles que estão dentro e também dos de fora e, por sua vez, também governar bem a sua própria casa. O terceiro e último capítulo desta lição vem falando a respeito do ministério pastoral, né? E como um primeiro subtópico, ele coloca aqui a missão do pastor, né? Então, a palavra pastor é uma palavra que vem, né, do latim, significa, por sua vez, aquele que guarda as suas ovelhas, né? Ou aquele que cuida das ovelhas. Então, a palavra pastor, né, a gente pode pegar dentro desses dois sentidos, aquele que guarda as ovelhas e aquele que cuida das ovelhas. Logo, pastor é quem pastoreia, pastor é quem cuida do rebanho, pastor é o responsável pelas ovelhas. Então, a principal missão do pastor é cuidar das ovelhas de Cristo.
Essa é a sua principal missão. E essas ovelhas lhe foram confiadas pelo Senhor, né? Elas foram, Deus as colocou em sua mão, colocou aos seus cuidados. Então, ao pastor cabe apacentar as ovelhas, dando-lhe então o alimento espiritual através do ensino, né, da palavra de Jesus, né? Esse ensino tem que estar fundamentado dentro da palavra do Senhor. Não é um ensinamento qualquer, não é pegar um livro de autoajuda e querer ensinar a igreja do Senhor através desses livros. O seu ensinamento tem que estar pautado, fundamentado dentro da palavra do Senhor. Ele vai então estar alimentando as ovelhas do Senhor, fornecendo este alimento espiritual que é a Bíblia Sagrada. Em segundo lugar, dentro desse capítulo, nós temos aqui então uma missão polivalente. Por que polivalente? Este tópico relata então as várias tarefas que o pastor executa. Missão polivalente refere-se à missão múltipla. Vamos ver? O pastor então ele deve ensinar, aconselhar, pregar, evangelizar, desempenhar a função como missionário, profeta. Muitas vezes ele faz às vezes de juiz, né, em causas complexas, né? Ele também faz às vezes de um psicólogo, conciliador, administrador eclesiástico dos bens espirituais, também por sua vez administrador, né, de bens materiais ou patrimoniais, além de outras tarefas como pai, esposo, né, e dono da casa. Então nós observamos que a sua missão é uma missão então polivalente, uma missão múltipla, né? Em último lugar, nós temos aqui então o cuidado contra os falsos pastores, né? Colocado aqui em último lugar dentro da lição. Então, lamentavelmente, infelizmente, a Bíblia nos assevera que haverá alguns pastores que não são dignos de honra. Quando olhamos então para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29, versículo 30, encontramos escrito da seguinte forma: eu sei que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens, falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então nós observamos que a própria Bíblia ela deixou-nos este alerta. Então alguns se dizem conhecedores da palavra de Deus, porém não praticam os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Então concluímos aqui a nossa aula de hoje e pedindo ao Senhor que sempre continue com a tua mão, com as suas mãos, melhor falando, sobre a sua família, sobre a sua vida, e que Cristo Jesus possa te guardar em todos os momentos. Então, queremos dizer que até a próxima aula aqui da Escola Bíblica e fique com Deus. Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.